Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Nutri Você. E falando em nutrir, hoje eu vou falar sobre reeducação alimentar. Muitas pessoas acham que fazer reeducação alimentar é gastar mais, é comer só produtos integrais, alimentos que não dão prazer, que muitas vezes o sabor não é tão agradável, é comer de 3 em 3 horas, é passar fome, comer uma quantidade muito pequena de alimentos. E na verdade não é nada disso. Eu vou te explicar nesse vídeo como você pode fazer a reeducação alimentar e o quanto é fácil. Eu sou a Cássia Fontes, nutricionista. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa o sininho ativado, porque aí você vai ser avisado cada vez que tiver um vídeo novo. E vamos ao que interessa. A reeducação alimentar nada mais é do que reaprender, né? Entender que nos alimentos tem substâncias que podem tanto nos trazer benefícios, né, para a nossa saúde, como podem prejudicar a nossa saúde. Nem tudo que está lá na prateleira do mercado é nutritivo. Para eu fazer uma alimentação saudável e equilibrada, eu preciso pensar então nos nutrientes que estão nos alimentos, né? Os nutrientes que eu preciso ingerir, que eu preciso ter ali no meu prato são carboidratos, proteínas, vitaminas e sais minerais, lipídios, né, que são as gorduras. Sim, as gorduras são muito importantes e elas participam das reações metabólicas. Depois eu vou deixar um vídeo aí já programado para que você possa entender um pouquinho melhor sobre as gorduras e não ficar aí, né, com esse terrorismo em cima delas. E precisamos ingerir também fibras, precisamos ingerir água. A gente não bebe água só para matar a sede. O consumo de água deve ser pensando na hidratação das células, na fluidez das reações metabólicas. Então é muito importante o consumo de água. Cada pessoa tem uma necessidade energética, nutricional e também de hidratação. Eu não posso falar que todo o corpo deve receber a mesma quantidade de água, se a massa corporal que cada um carrega é diferente. Então a gente tem que pensar que a hidratação é muito importante, que cada um também tem a sua quantidade de água a ser consumida. Estes nutrientes também podem ser classificados como REC. Eu vou pôr aqui embaixo, ó, um REC. REC, lembra, né? Câmera, ação, gravação, aí você vai memorizar. O R, então, quer dizer reguladores. Quem são os reguladores? As frutas, verduras, legumes. É por isso que as nutricionistas falam: coloca cor nesse prato, come salada, come frutas. É por isso, porque você vai fazer regulação do seu organismo. E quando eu penso no whey, eu estou falando de energéticos. Você não precisa pôr combustível no carro para ele funcionar? Álcool, gasolina, diesel. Então, o que a gente precisa consumir para que o nosso organismo funcione bem? Os energéticos. Os energéticos estão nos carboidratos. Aí também vou deixar um vídeo programado falando de carboidratos, como que eles vão reagir no seu organismo, quais os melhores a serem consumidos, tá? E os carboidratos então vão nos fornecer energia, tanto os carboidratos como os lipídios, as gorduras, elas também são energéticos e no vídeo também vou deixar lá explicando a importância do consumo, quais consumir, aí você vai ficar mais tranquilinho, tá bom? E também os no C aí seriam os construtores. Que tipo de nutriente que vai fazer construção? As proteínas, proteínas animal, né? Pode vir das carnes em geral, né? Bovina, frango, suína, peixes, ovos, leite, seus derivados. E pode vir também de uma fonte vegetal, então os feijões em geral, ervilhas, lentilha, grão de bico, tá bom? Entenda que mesmo a gente já estando adultos, o nosso corpo ele faz reposição de células. Tem células que elas têm uma vida muito longa e tem células que têm vida curta, elas precisam ser repostas. Então, o construtor vai fazer esse papel de reposição, reposição celular, reposição hormonal,
né, participação nas funções metabólicas. Então é por isso que a gente precisa consumir os nutrientes importantes aí para nossa saúde, para nossa qualidade de vida. Esses nutrientes, eles contêm energia, calorias. Cada alimento, cada nutriente vai ter aí a sua quantidade de energia. Né? Se a gente consumir uma quantidade maior do que a gente precisa, a gente engorda, e se consumir menos do que precisa, a gente emagrece. Mas aqui é importante, né, lembrar e pensar nas dietas restritivas. Cuidado com essas dietas muito restritivas, porque o seu corpo entende que quando você restringe demais, você deixa de oferecer energia e nutrientes para ele, ele entende que você está colocando ele em risco, né? Ele vai fazer uma melhor absorção da quantidade pequena de nutrientes que você oferece, e ele vai poupar energia também. Agora eu não posso gastar energia porque eu não sei quando vai chegar de novo, então eu preciso poupar energia. Então ele diminui o seu gasto energético. E isso a longo prazo pode levar a um efeito sanfona, então muita atenção com dietas restritivas. É por isso que a reeducação alimentar é importante, porque você coloca os nutrientes que você precisa e o seu corpo vai reagir melhor, né, a este controle. Então, para exemplificar, vamos falar isso em comida, né, em prato, como que eu posso montar. Eu tenho que pensar que eu tenho que fazer no mínimo, 3 refeições no dia. Isso vai depender muito de cada pessoa. Tem pessoas que já estão habituadas a fazer 3 refeições e você não consegue mudar. Isso já faz parte do hábito dela, do costume. Mas se ela consegue consumir os nutrientes importantes, a quantidade de energia importante para ela, hidratação, fazendo 3 refeições, ótimo. Mas a gente tem que fazer no mínimo 3. E nessas 3 eu tenho que colocar o REC. Lembra do REC? Câmera, ação, gravação, REC, regulador, energético e construtor, porque esses serão os nutrientes importantes aí para minha manutenção, para minha saúde, minha qualidade de vida, certo? Aproveitando o joinha aqui, já dá um joinha, já se inscreve no canal, não esquece não. Então vamos falar dos alimentos. Quando eu falo café da manhã, eu falo período da manhã, tá? Tem gente que pode até distribuir, comer um pouquinho logo bem cedo, depois fazer um lanchinho da manhã e completar todos esses nutrientes aí que fazem parte do REC nesse período, ok? Então, quais são os reguladores que eu posso colocar no café da manhã? Frutas, verduras e legumes. Não tem gente que faz aí o suco verde, vermelho, amarelo, laranja, frutas, né, no café da manhã. O que eu posso colocar como o E de energético? Eu posso pôr os carboidratos, né? Então, pães, posso pôr uma bolachinha, né, mais caseira, uma torrada, posso pôr bolo. Aqui a gente só tem que ter um cuidado com a escolha dos carboidratos. Então, por exemplo, vamos pensar numa mandioca. A mandioca é um produto íntegro. Quando eu faço a tapioca, eu já passei por um processo, né? Então é melhor a mandioca do que a tapioca, né? Mas a tapioca também pode, desde que você coloque sementinhas junto, desde que você faça essa tapioca e coloque um recheio de queijo. Você pode fazer um consumo de mandioca, por exemplo, no café da manhã. Você deixa lá cozida já, um pedaço pequeno, quebra um ovo ali junto, né? Amassa bem essa mandioca, faz um mexidinho, põe numa frigideira, você vai fazer uma panquequinha, pode rechear com queijo. Então é uma ótima opção. E parecido com a mandioca, eu tenho a batata doce, o inhame, o cará, que dá para eu fazer tudo o mesmo processo. Então, esses são os energéticos. Aqui no café da manhã também cabe, de repente, colocar uma manteiguinha, untar essa frigideira com um azeite, um óleo de coco. É uma boa fonte de energia também, vinda de gorduras, né? E quando eu penso no construtor, no C de construtor, aí eu tô pensando nas proteínas que eu posso fazer no café da manhã, ovos, leite, seus derivados, então iogurte, o queijo, né? Então são ótimas opções também. Para aqueles que gostam, né? Um bife no café da manhã, um frango
também é válido, né? Principalmente as pessoas que treinam, né? Ou que acordam muito cedo, já fazem uma refeição mais reforçada, também é válido. O que a gente tem que pensar? Nos nutrientes. Esses alimentos são mais naturais, eles me fornecem nutrientes importantes? Então tá valendo. São esses aí os alimentos que você pode pôr pro seu café da manhã. São algumas opções, tá? E o que eu poderia pôr tanto pro café da manhã como pro lanche? E o que eu poderia pôr então pro meu almoço e pro meu jantar? A mesma coisa, respeitando o REC. O que eu coloco de reguladores? Coloca salada, pode pôr umas frutinhas picadas na salada? Pode, por que não? Tempera essa salada com uma quantidade, né, de azeite, não exagerada, viu, gente? Porque até o produto que tem qualidade, a gente tem que, né, consumir com moderação. Não pode ficar aí também, né, colocando uma quantidade muito grande. Tempera essa saladinha, então ela seria o R de regulador. E o que eu colocaria de energético? Um arroz, um macarrão, uma batata, um purê, ou uma mandioca, ou uma batata doce, ou uma quinoa. Então você pode ir mesclando um trigo cozido, né? Você pode ir mesclando aí, são várias opções. E o que eu coloco de construtor, do C de construtor? Eu vou colocar uma boa fonte de proteína, né? Se você é vegano, vegetariano, uma boa fonte de proteína vegetal, os feijões, ervilha, lentilha, grão de bico. E se não, você também tem a opção de colocar uma boa fonte de proteína animal, então as carnes em geral, né? Frango, peixe, ovo, tá bom? E aí você consegue formar um lindo prato, isso tanto para o almoço como para o jantar. Algumas pessoas têm o hábito de fazer um lanche no jantar. Se o seu lanche for formado do REC, regulador energético construtor, tá ótimo. Agora só toma cuidado, né, com lanches feitos de pão com frios, né, e um suco de caixinha, né? Você já vai partindo para um produto muito industrializado e aí pode ser que esse seja o erro. Estabelecer uma rotina alimentar pode ser bem interessante para você, principalmente se você tem hábito aí de ficar beliscando o dia todo, né? Então, quando a gente tem horários para se alimentar, né, e já sabe quais são os tipos de alimento que a gente pode ingerir, fica mais fácil até para controle de peso, né? Lembrando também de mastigar bem os alimentos. Quando você for fazer sua refeição, pare, se concentre, tenha consciência alimentar. Preste atenção na cor, na textura, no sabor. Isso pode te ajudar e fazer muita diferença aí no seu controle. Fazendo as escolhas certas, você pode comer com prazer, sem culpa, e se for o seu objetivo, você ainda consegue emagrecer. Se você quiser incluir um docinho na sua reeducação alimentar, você pode, desde que você preste atenção com a frequência, né? Então coloque esse doce mais para o final de semana e também com a quantidade a ser consumida. Lembre que o consumo é moderado. Você pode, mas o seu organismo não precisa de uma grande quantidade de doce, certo? Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Já deixe um joinha, compartilhe com os amigos. Nos vemos nos próximos vídeos. Um grande beijo. Tchau!